Vamos lá para as últimas notícias do Flamengo. Zinho, João Guilherme deram papo sobre o Mengão, falando sobre a chegada do técnico Tite, a revolução que ele pode causar com o elenco, pedindo reformulação, novos jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria da sua opinião como torcedor. Para você, Tite vai dar certo no Flamengo? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. Faça esse vídeo chegar a outros flamenguistas. Espalhe no seu grupo de WhatsApp para que outros torcedores possam também aqui comentar aqui no vídeo referente ao técnico Tite, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Valeu, pessoal. O Flamengo vive a sua semana Tite. A expectativa em ter o ex-comandante da seleção brasileira como seu novo treinador para esse final de 2023 e também para a reformulação de 2024. Aí um ponto bem importante. O Flamengo sempre trabalhou com a ideia de ter Tite em 2023. É esse um ponto fundamental para a diretoria do Flamengo. Não trabalhava com a hipótese de esperar o treinador apenas para a próxima temporada. Tite sempre esteve ciente disso e as conversas trabalhavam nesse tom. Conversas em torno disso, porque o Tite sempre esteve reticente em assumir um clube na temporada 2023. Tinha prometido à família que não assumiria um clube no Brasil neste ano. Deixou até isso claro publicamente, mas nas conversas com o Flamengo se disse mais disposto nesse sentido. Então o clube trabalha com essa hipótese, mas não fica só nisso. Há vários detalhes a discutir que já estão sendo trabalhados há alguns dias. Detalhes de tempo de contrato, seria até o fim de 2024, como esse contrato vai se dar, a autonomia que o Tite teria, quantos membros da comissão técnica ele levaria para o Flamengo, questões de valores também, quais os valores de contrato, bônus em caso de conquistas. Então é um contrato muito denso, muito detalhado. O Flamengo sabe que leva bastante tempo, então por isso paulatinamente avança nas conversas com o Tite. Sabe que ainda não está nada certo, mas avança na situação com o treinador. Entende também que o Tite, ali internamente a diretoria conversando entre si, entende também que o Tite não gostaria de ter um certo desgaste de assumir o Flamengo, por exemplo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, depois de todo aquele imbróglio na última semana ali, Tite voltar ou não para o Corinthians, a ligação que ele tem com o clube paulista. Então há toda uma questão nesse sentido, então o Flamengo compreende isso também. No fim de semana, quem vai comandar o Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena é Mário Jorge, treinador interino no momento. Ele é da equipe sub-20, comandou contra o Bahia, então vai seguir e, se for necessário, vai seguir mais alguns dias depois do jogo contra o Corinthians até acontecer o acerto provável até com o Tite. Então o Flamengo está nesse aguardo, vai dando tempo ao Tite, mas o ideal para a diretoria do Flamengo é que Tite assuma na próxima semana o início da data FIFA, aí até um tempo até para se ambientar no Ninho do Urubu e aí sim iniciar o seu trabalho de olho na temporada 2023, classificar para a Libertadores e aí reformular todo o elenco para a temporada 2024. Valeu, Pedro, trazendo as informações aí do Flamengo. Na gestão Landim, desde 2019, 9 treinadores, Zinho, já passaram pelo Flamengo, que está próximo aí de acertar com o Tite. Tem essa questão, né? Se chegasse ainda essa semana, no fim de semana, enfrentaria o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas o fato é que deve ser o Tite mesmo. Glaucia, assim, até a informação que eu tenho é que o Tite assume, sim, a data FIFA. As discussões só os membros de comissão técnica que vai acompanhá-lo no Flamengo, praticamente a comissão técnica da seleção brasileira, né, que estava trabalhando com ele no Catar, que estávamos juntos. O Tite, muita gente tem falado sobre essa questão dele não assumir agora porque teria um jogo contra o Corinthians. A informação que eu tenho não passa por isso. Já era uma ideia dele depois que ele se convenceu de atuar nesse ano ainda, porque a princípio ele não tinha esse desejo, mas ele entendeu que o Flamengo, né, seria importante ele fazer os 12 jogos, né, para que ele já tenha um planejamento, uma organização para o próximo ano.
né, jogar esses jogos, classificar o Flamengo para Libertadores, iniciar um ano já com a metodologia de trabalho dele. É a informação que eu tenho, o Tite vai ser o treinador do Flamengo, são detalhes de contrato. O Tite também tinha algumas possibilidades no exterior, alguns clubes que fizeram sondagem, contato com os seus empresários, mas nesse momento o Gilmar Veloz, que é o empresário do Tite, está no Rio conversando com a direção do Flamengo, pontuando esses detalhes de contrato, como o Pedro trouxe muito bem para a gente, né, de a duração, os bônus, as premiações, a sua comissão técnica e a autonomia que ele quer ter para montar já um Flamengo ainda nesse ano, treinando o time. Por isso a data FIFA foi fundamental também. Não é a questão Corinthians, é a questão dele ter um tempo de trabalho pós-jogos de Campeonato Brasileiro. Então o torcedor rubro-negro, né, vai ter essa novidade para a data FIFA, do Tite com sua comissão técnica, e eu acho que é uma escolha muito boa, importante. É um treinador que tem comando, até para um grupo de tantas estrelas, ter um Tite, né, nesse comando. Ele é um cara capacitado, né, para montar novamente esse Flamengo, ainda para esse ano e para a sequência, que é o ano que vem. O contrato dele vai até o final do ano. Boazinho, a gente... A matéria do site da Rádio Manchete: Tite é o novo técnico do Flamengo. Matéria de hoje, 12h28, assinada pelo Wilson Pimentel. O Wilson Pimentel, no site da Rádio Manchete, foi o primeiro jornalista a trazer a informação do acerto de Tite com o Flamengo. Pimentel, por gentileza, fale pra gente como foi todo esse processo de apuração até chegarmos a essa matéria que você divulgou hoje no site da Rádio Manchete. Com certeza, João. E aí, dando os créditos também para quem merece, né? Porque toda essa apuração, todo esse trabalho foi feito, né, a seis mãos. Então, teve um pouquinho da apuração do Wilson Pimentel, do Cassiano Carvalho e também do André Luiz, que é o nosso setorista de Flamengo na Rádio Manchete. Ô, João, como você bem sabe, né, nós estivemos recentemente em São Paulo para a cobertura da decisão do segundo jogo da Copa do Brasil. O Cassiano Carvalho e eu fomos até a concentração do Flamengo, fazer um pouco de ambiente, apurar, reativar algumas fontes. Encontramos pessoas importantes que atualmente estão dentro do departamento de futebol, estão enraizadas dentro do departamento de futebol, e aquela fonte que você marca lá na agenda do seu telefone, que merece total credibilidade. E desde então, nós seguimos o fio na apuração da insatisfação geral em torno do trabalho do técnico Jorge Sampaoli. Então, entre uma conversa e outra, uma ligação, uma troca de mensagem pelo WhatsApp, apuramos que o Flamengo já vinha conversando de forma velada com o staff do técnico Tite. No primeiro contato, estabelecido com o Gilmar Veloz, que é o empresário do hoje técnico rubro-negro, e aí tem conversa, qual é a situação dele em relação à Europa, a futebol do Oriente Médio. Vou conversar com o professor para saber se ele tem ou não interesse em startar esta conversa. A primeira sondagem foi antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ali o Flamengo já começava a desenhar a demissão do Jorge Sampaoli. É claro que o Tite não quis dar seguimento a esta conversa enquanto o Flamengo tivesse um treinador no cargo, que ou o Flamengo tomava a decisão imediata de demitir o Tite após o Jorge Sampaoli, após o empate com o Goiás 0-0, ou tomaria a iniciativa de conversar após os jogos com o São Paulo, e assim aconteceu. Após o jogo contra o São Paulo, nós estávamos no ar e eu disse, vamos ficar preparados porque um fato novo vai acontecer a qualquer momento. Recomendação de um dirigente graúdo que estava com a delegação rubro-negra em São Paulo. Pimentel, não desligue o telefone. E assim voltamos para o Rio de Janeiro, na apuração, conversando com algumas pessoas. Na segunda,
veio o contato oficial, terça, Tite no Rio, e 2 dias depois o Flamengo anuncia a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Do jogo em São Paulo até a oficialização da saída do argentino, João e amigos internautas, o Tite em nenhum momento participou presencialmente das conversas, mas vinha sendo informado por Gilmar Veloz do que pensava a diretoria sobre tempo de contrato, sobre salário, multa rescisória, a chegada dele, os homens de confiança, comissão técnica e, principalmente, a reformulação do elenco. A temporada 2024, apesar do Campeonato Brasileiro ainda ter 13 rodadas, começou hoje, nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Para Tite, começará a partir do momento que for oficializado como técnico do Flamengo. Mas para o clube, começou nesta terça-feira. Durante todo o processo de desligamento do Jorge Sampaoli, ele foi informado de tudo. Da intransigência do ex-técnico do Flamengo em não aceitar o parcelamento que o Flamengo propôs, o que é um direito do Sampaoli. Soube também da movimentação do empresário italiano Daniele Monti, que é quem agencia a carreira do Jorge Sampaoli, em querer dificultar, em só aceitar a rescisão se fosse feito o depósito integral do valor combinado em contrato para a rescisão. Foi informado de tudo, somente depois que ele entrou em cena. A negociação, João, não foi sacramentada em 24 horas, 48 ou 72 horas. Ela já estava sacramentada desde a última semana, restando apenas a assinatura no contrato com papel timbrado com o escudo do Flamengo. Esse é o ponto. O Tite já está a par de todo o cenário do departamento de futebol. Quem está rendendo bem, quem não está performando bem, quem está bem fisicamente, quem está bem tecnicamente, quem não está, quem está performando bem nos treinos e não está entregando em campo, quem está entregando em campo e não está performando bem nos treinos. Não é momento de fazer caça às bruxas, de afastar um ou outro jogador. O momento é de jogar panos quentes, dar uma acalmada nos ânimos para tentar reagrupar um elenco que foi vencedor até 2022. O Tite ele não tem a fórmula para o fracasso do Flamengo, mas sabe o que é necessário fazer para tentar colocar o Flamengo na Copa Libertadores da América de 2024. Título brasileiro já foi falado? Foi. É difícil, mas não é impossível no entendimento da comissão técnica. Perfeitamente, Pimentel. Excelente aí a sua explicação. Ainda não foi feito um anúncio, mas a Rádio Manchete, o canal Fala João Guilherme e toda a grande mídia já está trazendo a informação. Houve o acerto, Tite é o novo técnico do Flamengo. E Pimentel, ele não vai estrear contra o Corinthians sábado em Itaquera, né? João, eu acho que nós podemos ter uma novidade a qualquer momento. Sério? Sério. Hoje, Mário Jorge Santos é o técnico interino do Flamengo. É Exato. Ele quem comanda o Flamengo contra o Corinthians. Deu treino, inclusive, nesta terça-feira no CT George Gelau. Mas, conversando com algumas fontes rubro-negras, isso já não é mais um impeditivo para o Tite assumir o Flamengo. Ah, Pimentel, mas o espaço é curto de tempo, o jogo é no sábado, ele só vai ter aí 3 dias para treinar. Isso se ele for oficializado de hoje para amanhã. Ele só tem quarta, quinta e sexta. O Tite, para quem não sabe, no vitorioso Corinthians do Tite, Sim. ele também é adepto a treinos em 2 períodos. Exato. Principalmente em situações extremas. Na seleção brasileira, ele também fazia isso. Treino técnico e tático na parte da manhã para arrumar o time e treino coletivo na parte da tarde para fazer um outro tipo de ajuste. Não seria nenhum mistério se o Tite fosse para a beira do campo.
Rapaz, ele vai encarar a Fiel, que tem o Tite, inclusive a repercussão já é muito grande entre o mundo corintiano, né? Muita gente chateada porque o Tite veio para o Flamengo. O Tite é apontado como o maior técnico da história do Corinthians e é um ídolo para a Fiel. Já imaginou essa situação, Pimentel? Pois é. Aí, uma pessoa que, podemos dizer assim, um remanescente da comissão técnica, vai seguir com o Tite no Flamengo, me disse o seguinte, há mais ou menos 40 minutos. Sim. Ouvimos do Tite. Não temos por que ter medo do Corinthians. Por que o Flamengo ainda trata o assunto Tite com calma? Não crava que ele está na beira do campo. Depende da regularização dele na CBF. Até sexta-feira, 19h, o nome do Tite precisa estar publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Se o nome dele e da comissão técnica não estiver regularizado, aí é o Mário Jorge. Me parece que hoje é uma situação mais de burocracia do que de movimentação de mercado. Perfeitamente. Prestem atenção aqui nessa tela que eu vou compartilhar e eu quero ouvir a opinião do meu amigo Wilson Pimentel. Vejam só, eu vou colocar aqui na tela os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Esses são os jogos do Flamengo. E aí, Pimentel, vamos lá. A tendência é que ele estreie contra o Cruzeiro no Mineirão. Isso. Né? Logo depois, para tudo, Flamengo e Vasco, dia 22 de outubro no Maracanã. Aí vem Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Grêmio que o Tite também tem história lá, hein? Isso. Campeão da Copa do Brasil, campeão do Gaúcho e outras coisas mais. Inclusive foi campeão pelo Grêmio dentro do Morumbi contra o Corinthians, numa Copa do Brasil. Gol do meu amigo Tetra, né, o Zinho. Flamengo e Bragantino. Flamengo e Santos. Fortaleza e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Fluminense. América Mineiro e Flamengo. Flamengo e Galo. Flamengo e Cuiabá. E olha a última rodada aqui. São Paulo e Flamengo, dia 3 de dezembro, no Morumbi. Pimentel, vou mostrar agora para a galera a classificação do campeonato. O Botafogo tem 52 pontos. O Flamengo, 43. São 9 pontos de diferença, 13 jogos pela frente. Ainda dá, Pimentel? Matematicamente, João, é possível. O torcedor rubro-negro voltou a acreditar no título brasileiro muito por conta dos recentes tropeços do Botafogo. A bem da verdade que o Botafogo, pelo que produziu no primeiro turno, sobretudo sobre o comando do técnico Luiz Castro, já poderia ter matado o campeonato com certa antecedência. Mas, analisando friamente o que nós transmitimos em Botafogo 1, Goiás 1, nesta segunda-feira, a impressão que eu tenho foi que o Botafogo, para dar mais, aspas, emoção ao campeonato, fez uma coisa inédita na história do Campeonato Brasileiro, que foi abrir o terceiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso, é? Porque permitiu para o Palmeiras, que nesse momento pensa na Libertadores e tropeçou no último jogo, a voltar a sonhar com o brasileiro. Permitiu que o Grêmio, que está claramente brigando pelo título, mas não tem um elenco completo, robusto, para uma competição comprida como o brasileiro, voltar a sonhar. Permitiu que o Red Bull Bragantino voltasse a sonhar com a possibilidade de vencer pela primeira vez o brasileiro. Colocou o Fluminense novamente. O Fluminense segue vivo no brasileiro, apesar do foco estar voltado para a Copa Libertadores de América. Essa diretoria, ô João, ela precisa acreditar em alguma coisa. Ela precisa vender alguma coisa positiva. Ela precisa passar uma imagem positiva para o torcedor rubro-negro nesses últimos 13 jogos.
mesmo com jogos fora de casa. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Mengão, porque a expectativa para a chegada do técnico Tite é muito boa no Flamengo, principalmente por uma reformulação que deve acontecer. E vamos ver quais os nomes que o Tite vai pedir para ser reforço no Flamengo, né? É isso daí. Deixe seu like, se inscreva no canal e coloque a sua opinião nos comentários para você. O Tite vai dar certo no Flamengo? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.